Though, although, even though, despite, however. Qual a diferença entre essas estruturas e como usar elas em inglês? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos analisar primeiro essas três aqui, ó. Though, although e even though. A primeira coisa que você precisa saber é que though é a mais informal delas e even though é a mais enfática. Mas na prática a gente vai usar essas estruturas da mesma forma. Elas sempre vão ser seguidas de uma oração, um sujeito, verbo e talvez um complemento. Por exemplo, we had a lot of fun although the weather was awful. A gente se divertiu muito, embora o tempo estivesse horrível. We had a lot of fun, although the weather was awful. The weather was awful é uma oração. O clima estava horrível, o tempo estava horrível, ok? Então a gente vai usar, nesse caso, o although. Nessa frase, você poderia muito bem substituir por though. We had a lot of fun, though the weather was awful. Ou por even though. We had a lot of fun, even though the weather was awful. Todas elas significam a mesma coisa. O que você precisa se atentar é o seguinte: caso você inverta a posição dessas orações e você comece a sua frase com o though, even though ou although, a gente vai precisar seguir essa oração de vírgula. Although the weather was awful, comma, we had a lot of fun, ok? E por quê? Porque a gente está começando a nossa frase com a oração dependente, aquela que não faz sentido sozinha. Se isso é novidade para você, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre os 4 tipos de frases em inglês, porque isso vai te ajudar a entender melhor como é que funciona a pontuação dentro desse tipo de frase. Eu trago vários exemplos lá. Um último detalhe em relação a essas estruturas que vale a pena ser mencionado é em relação ao though. Em contextos bem informais, na maioria das vezes na oralidade, a gente pode usar o though de uma maneira um pouquinho diferente. Você poderia dizer, por exemplo, the weather was awful, ponto. We had a lot of fun though. Essa frase também traz a ideia de contraste, só que ela é um pouco mais informal. O tempo estava horrível, mas a gente se divertiu muito. E nesses casos, a gente vai sempre trazer o though lá no final da frase. The weather was awful. We had a lot of fun though. E nesses casos, a gente não pode substituir o though por even though ou although, ok? É um uso específico dessa forma mais informal, though. Vamos agora falar sobre despite in spite of, ok? Lembra que eu falei que although, even though, a gente sempre segue de oração, sujeito, verbo e talvez um complemento? O despite in spite of, a gente não pode seguir de oração. A gente vai seguir ele de um substantivo ou do que a gente chama em inglês de uma phrase. Por exemplo, we had a lot of fun despite the rain. The rain não é sujeito, verbo, complemento, não é uma oração, é um substantivo. We had a lot of fun despite the rain. Você também poderia dizer we had a lot of fun in spite of the rain. Despite e in spite of são exatamente a mesma coisa. A única coisa que você tem que lembrar para não confundir é, por exemplo, combinar as preposições com despite. A gente usa in spite of, mas o despite a gente usa sozinho, sem preposição nenhuma, ok? Esse é um erro muito comum. E nesse caso, mais uma vez, se a gente trocar a ordem das orações, a gente vai precisar de vírgula. Despite the rain, comma, we had a lot of fun. In spite of the rain, comma, we had a lot of fun. Um outro exemplo. He wasn't hired despite his best efforts. Ele não foi contratado apesar de todo o seu esforço. He wasn't hired despite his best efforts. Mais uma vez, his best efforts não é uma oração, não é sujeito, verbo, um complemento. Portanto, a gente não poderia usar o although nessa frase. A gente tem que usar o despite. He wasn't hired despite his best efforts. He wasn't hired in spite of his best efforts. Mesmo sentido. E mais uma vez, se você inverte a posição dessas orações, a gente precisa de vírgula. Despite his best efforts, comma, he wasn't hired. Um detalhe em relação a despite e in spite of que vale a pena mencionar é o seguinte: quando a gente tem o mesmo sujeito nas duas orações que a gente está combinando, você pode simplesmente usar o ing. Por exemplo, she had all the qualifications, she wasn't hired. Ela tinha toda a qualificação, ela não foi contratada. Você poderia dizer em inglês, despite having all the qualifications, she wasn't hired. Despite having all the qualifications,
she wasn't hired. Quando você usa o ing aqui depois do despite, você está dizendo que o sujeito da segunda oração vale para as duas. E assim a gente evita repetição desnecessária. Você também pode, em inglês, combinar o despite com the fact that e usar o despite the fact that. E nesses casos, a gente vai seguir essa estrutura de uma oração, que nem o although, even though, mesma coisa. Então você poderia dizer, we had a lot of fun, despite the fact that the weather was awful, ok? Essa frase estaria perfeita. Então, quando a gente usa somente o despite ou in spite of, a gente nunca segue ele de oração, de sujeito, de verbo. Mas, quando a gente usa o despite the fact that, sim, a gente segue de uma oração igualzinho o although e o even though, ok? Vamos agora analisar o however. Todas essas estruturas que eu mostrei para você até agora, o although, o even though, o despite, elas trazem um contraste dentro da mesma frase. Você está combinando orações que têm ideias contrastantes, mas a gente tem uma frase só, que começa com letra maiúscula e termina com pontuação. O however, ele é um pouquinho diferente. O however, ele introduz um contraste numa frase nova, ou seja, você tem uma frase, uma ideia, e aí a segunda frase vai contrastar com essa, e aí a gente vai usar o however. Por exemplo, he said they broke up because they were fighting a lot. Ele disse que eles terminaram porque eles estavam brigando muito. Essa é a nossa primeira frase, ok? He said they broke up because they were fighting a lot. Você poderia seguir da seguinte forma. However, they may have other reasons that we don't know about. Entretanto, eles podem ter outros motivos que a gente desconhece. Então, a gente introduz essa segunda frase, they may have other reasons that we don't know about, e a gente contrasta ela com a frase anterior usando um however seguido de vírgula, ok? So, he said they broke up because they were fighting a lot. However, they may have other reasons that we don't know about. Você também poderia posicionar o however no meio da frase entre vírgulas, só que esse uso ele é um pouco mais complicado de você acertar exatamente a posição ideal. Então, quando eu estou ensinando pontuação para os meus alunos, eu sempre recomendo que eles fiquem com o primeiro uso, aquele onde o however está no início da frase seguido de vírgula. Mas você poderia dizer, por exemplo, he said they broke up because they were fighting a lot. They may, however, have other reasons that we don't know about. Então, você poderia colocar esse however no meio. They may, however, have other reasons that we don't know about. Essa frase estaria perfeita, mas como eu disse, não é tão simples assim posicionar o however direitinho. Então, se você ficar na dúvida, coloca o however no início da frase, sempre seguido de vírgula. E aqui a gente aprendeu a usar todas essas estruturas que trazem contraste em inglês. Essas frases são muito úteis quando a gente está escrevendo, principalmente os textos do IELTS, tanto para o relatório da parte 1 do IELTS Academic, porque a gente precisa contrastar informações do gráfico, então essas frases são muito úteis, quanto na letter ou na essay, onde a gente precisa desenvolver as nossas ideias, desenvolver os nossos argumentos. Essas frases de contraste trazem uma complexidade interessante para o nosso texto, porque todas elas são consideradas em inglês frases complexas. Então vale muito a pena praticar bastante, porque com elas você vai conseguir mostrar um domínio gramatical bem interessante no seu texto, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se ficou qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Caso você queira um outro vídeo sobre alguma outra estrutura que você fica um pouco confuso na hora de usar, deixa aqui também, quem sabe num tema de um próximo vídeo. E até lá!